Amigos e amigas do canal Liturgia, Fé e Vida, saudação a todos. Neste dia da solenidade de Pentecostes, ao som da chuva e do cantar de pássaros, vamos fazer a nossa reflexão do Evangelho Dominical do Dia do Senhor, a nossa Páscoa semanal. E hoje, solenidade de Pentecostes. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Retomamos aqui um trecho do Evangelho do segundo domingo da Páscoa. Mas nesse dia, esse trecho, narrado pela comunidade de João, nos traz uma dimensão maior. Aquela reflexão do segundo domingo da Páscoa nos fazia entender a presença do ressuscitado no seio da comunidade reunida. Só quem faz a experiência de reunir-se na comunidade que faz a experiência do ressuscitado. Na solenidade de hoje, o que nos faz refletir e entender é de que a presença na comunidade reunida nos encoraja e nos envia em missão. Porque é a partir da solenidade de Pentecostes que a Igreja se expande. Não mais a um povo específico, mas a todos os povos. O grande povo de Deus é a nação. A todos quantos povos chegar a palavra de Deus. Lembrando que a palavra de Deus, ela chega, mas ela não deve ser imposta. Ela deve ser vivenciada na realidade de cada comunidade. Por isso, a partir dos conselhos latino-americanos, se falou muito em enculturação da fé. O episcopado latino-americano, não lembro exatamente agora se é Pueblo Medellín, que começa a falar dessa enculturação, dessa dimensão de enculturar a fé, de respeitar as raízes de cada cultura. Por isso, amigos e amigas, cabe aqui uma reflexão muito importante nesse dia. Nós somos igreja. Ao celebrar Pentecostes, fazer memória desse dia, nós precisamos retomar algumas coisas que são importantes. Primeiro, nós estamos fazendo memória dessa festa. Nós não vivenciamos essa festa. Nós celebramos, fazemos a experiência da memória da solenidade de Pentecostes, do momento de Pentecostes. E a Igreja nos convida a uma missa da vigília que aconteceu no dia de ontem
e a missa no dia do dia que é hoje. E nessa missa do dia faz essa retomada do Evangelho do segundo domingo da Páscoa. E é nesse caminho, nessa unidade, que a gente precisa retomar a aliança que foi feita no deserto com o povo de Deus. As 12 tribos de Israel. E agora, Jesus presente no meio dos 12 discípulos, ou seja, os pilares da igreja, aqueles que vão levar a mensagem da ressurreição, a mensagem de Cristo, o reino de Deus, a mensagem da salvação para todos os povos. Se hoje nós vivenciamos essa experiência de sermos cristãos e cristãs, vivenciando a nossa fé, é porque ela começou nesse dia, há mais de 2000 anos. Celebrar a solenidade de Pentecostes é também entender que hoje a missão ela se dá por meio do batismo. Por meio do batismo nós somos incorporados à igreja. Nós somos incorporados à missão de sermos cristãos e cristãs autênticos, aqueles que fazem a vontade de Deus, na realidade que eles estão inseridos. Nós não somos desconexos da igreja, nós somos conectados o tempo todo à nossa fé e por isso as nossas atitudes precisam estar coerentes com isso. Claro que nem sempre conseguimos, somos humanos, somos limitados. Mas por isso existe uma palavra, a reconciliação, que nos faz voltar a entender, a compreender muitas atitudes que nós não conseguimos dar conta do nosso testemunho de fé. E voltarmos a repensar, a refletir. E é essa ação do Espírito Santo que nos conduz para este momento. Além disso, a solenidade de Pentecostes, ela nos propõe a grandeza da fé, a grandeza do amor de Deus presente na história. Lembrem, os discípulos estão fechados, estão trancados, estão com medo, com tudo que aconteceu a Jesus. Como seguidores de Jesus, eles também sentem esse medo. Por isso eles se trancam para se proteger. Mas Jesus vem no meio deles e diz, em outras palavras, fazendo uma releitura desta ação de Jesus, olha, não fiquem aqui trancados. Não fiquem aqui. Vocês precisam sair daqui. Vocês precisam dar continuidade à história da salvação, à vivência da fé. E aí Jesus diz, a paz esteja convosco. Paz. Mas que paz é essa? Não é qualquer paz, é a paz que brota da cruz e da ressurreição. É uma paz plena. Ele repete essa saudação. E depois ele diz assim, ó, soprando sobre eles. O sopro de Jesus nos remonta ao sopro de Deus na criação. Quando ele sopra a vida, quando a palavra criadora de Deus cria tudo o que existe. E com Jesus se inaugura a nova criação, sem deixar para trás a antiga, mas a nova criação. E esse sopro do Espírito Santo sobre os apóstolos é essa nova criação. É a igreja que se expande, é a igreja que tem continuidade, é a igreja que vai para os 4 cantos do mundo. E é o Espírito Santo com seus 7 dons que leva, encoraja muitas pessoas até mesmo a darem a vida pela defesa do Evangelho.
tantos mártires de ontem e de hoje que defendem a vida, que nós vemos tombar sobre essa terra, derramar o seu sangue, pela defesa da vida, pela defesa do Evangelho, pela defesa da fé. Por isso, amados irmãos e irmãs, quando Jesus, Ele sopra o Espírito Santo, Ele diz, ide, evangelizai, a quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. A reconciliação, a missão de perceber o sinal de Deus em nossa vida, mas a missão de também nós sentirmos que precisamos dessa misericórdia de Deus em Jesus Cristo, na ação do Espírito Santo. Amigos e amigas, que este dia, esta solenidade de Pentecostes, o qual encerra-se o tempo pascal, nos faça brotar em nós o desejo de sermos missionárias e missionários, para que em todos os povos Jesus esteja presente, mas esteja presente caminhando com eles, vivendo com eles. Que todas as religiões sejam respeitadas. Encerramos hoje Semana de Oração pela Unidade Cristã. Por isso precisamos também lembrar disso, de respeitar as diferentes formas de crer, as diferentes formas de encontrar-se com Deus, de viver a sua fé. Sejamos, portanto, sinais de Cristo crucificado e ressuscitado, que envia o seu povo, a sua igreja, em missão. Sintamos, como nos pede o ano vocacional, sentir o nosso coração arder, para sairmos com os pés firmes na missão. Assim seja. Amém.